Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Almoçando e Interpretando. Eu sou o professor João Baqui, eu estou aqui para te fazer perder a insegurança na interpretação dos exames laboratoriais que você solicita todo santo dia. Seja muito bem-vindo a você que está entrando agora, Alcântara, Alex Tito, Jean. Sejam muito bem-vindos, porque hoje a gente tem um tema muito importante para falar no nosso Almoçando e Interpretando, que é uma live que a gente vai produzir toda segunda-feira, meio-dia, porque é exatamente um momento em que nós estamos almoçando eventualmente, trocando de plantão, indo para o trabalho. Então é muito importante a gente trocar uma ideia nesse momento e falar sobre interpretação de exames laboratoriais. E a gente hoje tem um tema no mínimo polêmico, mas eu preciso deixar claro o meu posicionamento e baseado na literatura científica atualizada em relação a esse costume que tem se tornado cada vez mais frequente na rotina clínica veterinária. E o tema da live de hoje é: tem um equipamento hematológico na clínica? Eu posso confiar no resultado? É uma coisa que a gente precisa conversar, né? Porque isso vem cada dia mais acontecendo, né, no movimento veterinário brasileiro, e a gente precisa abordar alguns aspectos que a gente precisa ficar muito atento para que a gente não coloque uma situação ou uma intenção acima da outra. Então, o que eu vou falar aqui para você hoje é o que a literatura científica diz, e não o professor João Baqui. Então, depois eu dou o meu posicionamento pessoal, mas eu quero, quando eu coloco esse tipo de tema aqui, eu quero deixar muito claro que eu não estou dando a minha opinião pessoal, eu estou colocando aqui, estou jogando as cartas na mesa para que vocês olhem a jogada e digam: olha, eu estou ciente e vou utilizar, ou eu não estou ciente e não vou utilizar, ou eu posso adaptar isso, beleza? Então, vamos começar falando sobre isso, né? Muito normal, muito comum hoje em dia a gente ter essa implementação de equipamentos hematológicos no interior de clínicas com a premissa de se obter um resultado rápido, no menor tempo possível, que possa ajudar o paciente, né? Essa é o grande objetivo de se colocar um equipamento hematológico quando a gente está falando sobre diagnóstico, tá? Eu não estou falando aqui nesse momento sobre lucratividade, pessoal. A gente está falando de medicina veterinária, não de empreendedorismo, beleza? Nesse momento, não, tá? Então, nós, enquanto médicos veterinários, temos um dever, que é diagnosticar, salvar os pacientes, diagnosticar no menor tempo possível, tá? Então, essa é a nossa obrigação. O empreendedorismo é para ganhar, né? Para a gente ter como pagar nossos boletos e etc. Mas o que eu estou falando aqui é um apontamento extremamente técnico voltado para diagnóstico e não para você ganhar mais dinheiro, certo? Então, dá para ganhar mais dinheiro e trabalhar de forma completamente remando a favor do seu diagnóstico e não colocando alguma coisa acima do diagnóstico dos seus pacientes, certo? Então, eu estou aqui para falar sobre isso. Bom, te coloquei aqui o posicionamento, a realidade do Brasil, onde nós temos diversas empresas oferecendo equipamentos hematológicos, e esses equipamentos hematológicos, a gente precisa dizer que existem algumas diferenças entre eles, né? Mas o fato é que, colocando tudo assim numa mesma gaveta, a gente pode colocar alguns apontamentos que vão servir tanto para um quanto para outro, beleza? Então, vamos lá, pessoal, a gente precisa falar sobre os 3 tipos de situação de situações quando a gente está falando sobre essa implementação do equipamento hematológico no interior de clínicas, tá? Então, vamos lá. A primeira situação é aquela situação em que o clínico ele adquire um equipamento hematológico para, vamos dizer assim, promover uma maior lucratividade da empresa. Tá? Esse é o primeiro cenário. E veja que nesse momento a gente não está falando de qualidade de diagnóstico, a gente está falando de ganhar mais, certo? Segunda situação que a gente vê no Brasil é aquele estabelecimento que lança a mão de equipamento hematológico e
também tem um patologista que vai ter o cuidado de fazer a avaliação, conferir resultado, fazer a avaliação de esfregaço sanguíneo. Essa é uma outra situação, certo? E a terceira situação é quando a clínica eventualmente utiliza um laboratório, né, de suporte, onde você tem também equipamentos automatizados, mas com toda uma equipe especializada, voltada e preocupada com qualidade e a questão de informações que precisam ser obtidas daquele paciente, certo? Então, percebam que são 3 realidades distintas e as 3 utilizam equipamento hematológico, certo? Aquela clínica que quer ganhar autonomia, vamos dizer assim, e adquire um equipamento hematológico com a função de talvez lucrar mais. A segunda possibilidade, que é ter o equipamento hematológico, mas utilizar o serviço veterinário especializado para que você tenha qualidade no diagnóstico. E terceiro é o próprio laboratório, onde vai ter equipamento hematológico, mas vai ter uma equipe preparada para lidar com aqueles resultados e acrescentar outros que são importantes quando a gente faz a definição de hemograma, tá? Vocês vão perceber que aqui a gente vai ter um giro muito grande de participantes, justamente porque é um tipo de posicionamento que às vezes pode ferir, né? Vamos dizer assim. Mas a gente precisa se posicionar e falar em relação às limitações de se ter um equipamento hematológico, cuidando de todo o diagnóstico do seu paciente, né? É algo que a gente precisa falar sobre as limitações técnicas e também limitações diagnósticas, certo? E não, de novo, não é o João Baqui que está falando aqui nesse momento, é tudo baseado em literatura científica. Ah, João, mas eu quero saber desse artigo. Calma que eu te mando, tá? Não precisa me xingar, não. Vá lá no direct que eu te mando os artigos que você precisa saber, beleza? Então vamos lá, a gente precisa falar sobre as limitações. Quando a gente pede um hemograma, a gente está preocupado em detectar anormalidades do sistema sanguíneo e também anormalidades que impactam, né, nesse sistema sanguíneo, né, que pode ser de causa sistêmica. Então, quando você pede um hemograma como triagem, você está colocando naquele exame a expectativa de encontrar alterações que serão relevantes para aquele paciente, para você diagnosticar e, consequentemente, tratar esse animal. Porém, né, a gente precisa saber que só de ter o equipamento hematológico, a gente acaba tendo limitações importantíssimas em relação ao diagnóstico do paciente, certo? Então, quando você se utiliza apenas de um equipamento hematológico, você pode ter um resultado rápido, né? Um resultado rápido que às vezes vai te dar um norteamento, mas assim, quando você começa a utilizar isso na rotina, você passa a deixar muitos casos com o diagnóstico não fechado ou com o diagnóstico tardio, porque muitas das intervenções que a gente vai comentar aqui são vistas no hemograma através de um esfregaço sanguíneo, um profissional bem treinado, avaliando cada paciente, cada amostra de cada paciente, certo? Então, quando a gente separa o hemograma, a gente pode separar em hemácia, plaqueta e leucócito, né? Quando a gente vai avaliar esses 3 parâmetros, a gente tem que ter considerações importantes sobre eles, né? Tanto, né, quantitativamente quanto qualitativamente. É aqui que entra o grande pulo do gato, né? A gente sabe que equipamentos que são chamados em inglês de contadores de células, né? Na verdade, quando a gente confronta o que o contador de célula faz com a definição de um hemograma, a gente começa a ver que há uma disparidade entre os conceitos, né? Já que o hemograma é a avaliação de uma amostra biológica, que é o sangue, para busca de anormalidades quantitativas e qualitativas, e aí a gente tem muitos aspectos que o equipamento hematológico não vai descontar. Por exemplo, né, vamos dizer, na questão da distribuição do esfregaço sanguíneo. Quando você faz um esfregaço sanguíneo, você já pode obter informações relevantes do teu paciente. Ah, João, como é que um esfregaço sanguíneo logo de cara pode me dar informações importantes? Bom, a presença de aglutinação, a presença de rulô eritrocitário, eu não vou explicar cada um aqui porque não vai dar tempo, certo? Mas só na distribuição do esfregaço sanguíneo você já pode ter informações importantes, porque, por exemplo, a aglutinação, né, pressupõe
que esse animal esteja produzindo anticorpos de membranas eritrocitárias. Então, a produção de anticorpos contra a membrana eritrocitária pressupõe a possibilidade de um diagnóstico de autoimune, né? Uma anemia hemolítica imunomediada, né? Coisa que você não vai ver no equipamento, e inclusive o equipamento, dependendo se esses eritrócitos, né? Dependendo da quantidade de aglutinação, podem ser classificados como outro parâmetro hematológico, como por exemplo um leucócito, certo? Então, ou uma própria alteração de volume eritrocitário. O que eu estou querendo dizer? Se você tem pequenas aglutinações, o equipamento, ao passar essas pequenas aglutinações, ao passarem pela metodologia, seja por impedância ou citometria de fluxo fluorescente, enfim, né, a laser, a gente tem aí algumas discrepâncias de resultado, justamente porque os de impedância têm muito mais limitações do que daquele que trabalha com citometria de fluxo, mas esse também não é infalível, tá? Ele está suscetível a erros, justamente porque não tem ninguém avaliando a morfologia celular, a distribuição de esfregaço sanguíneo, tanto que a maioria desses equipamentos hematológicos mais sofisticados recomenda muitas vezes, né? Olha, é recomendado você olhar o esfregaço sanguíneo. O problema é que existem alterações que nem o equipamento pode te sugerir uma análise microscópica. Por exemplo, né, a presença de microfilária, né, no esfregaço sanguíneo, né, já te leva a pensar na possibilidade de girofilariose, não que seja um diagnóstico fechado ao observar microfilária, já que microfilária é a forma L1 de filárias. Tá? Então a gente pode ter a cantoqueilonema e etc. Mas só de ver a microfilária no esfregaço sanguíneo, você com certeza tem que fazer a exclusão diagnóstico de girofilariose. Algo que, se você passar no equipamento hematológico, não importa a sofisticação, né, você vai passar batido. Só para te ter uma ideia, aqui há 2 meses a gente pegou uns 5 casos de girofilariose ao encontrar presença de microfilárias, e a gente apresentava pequenas alterações hematológicas numéricas ou nenhuma alteração numérica que poderia levar a essa possibilidade diagnóstica. Ah, João, mas bem ou mal isso ia ser descoberto para frente, mas a função do veterinário é o quê? Estabelecer o diagnóstico em menor tempo possível para que o tratamento seja estipulado em menor tempo possível e isso impacte na sobrevida e no prognóstico do paciente. Então aqui não está falando de diagnóstico, né? Ah, sinomose, bem ou mal, a gente vai detectar numa fase mais tardia, porque vai apresentar sinais mais claros. Tá, mas a gente sabe a importância da precocidade da sinomose no diagnóstico para a intervenção, né? Então, é muito comum que isso passe direto pelo veterinário quando ele passa um sangue na máquina. Então, além da distribuição de esfregaço sanguíneo na parte de eritrócito, você pode ter alterações de tamanho, né, que são importantes para a gente detectar, por exemplo, aquela alteração de macrocitose do poodle, aquela macrocitose no gato, que pode ser repercussão, né, de síndrome mielodisplásica provocada pela felve. São coisas que você precisa olhar na lâmina e verificar, certo? A coloração dos eritrócitos também é importante, porque às vezes o equipamento pensa que existe uma hipocromia, mas às vezes você precisa diferenciar isso. Aí você pode olhar isso numa lâmina, ver torócito, que geralmente é artefatual, e você tem que saber diferenciar por exemplo, de uma hipocromia verdadeira, certo? E aí quando a gente cai na morfologia eritrocitária é onde o bicho pega, porque a gente tem o que a gente chama de poiquilocitose. Poiquilocitose é alteração em morfologia, na forma do eritrócito. Então, esse tipo de alteração não vai ser detectado pelo equipamento hematológico, e o pior, né, dependendo da alteração morfológica, pode ser contabilizado como outro parâmetro que está ali na contagem de células sanguíneas, beleza? Então é importante, né, a gente saber que, por exemplo, fragmento de eritrócito pode ser contado como plaqueta, né? Então a gente precisa ter cuidado. A esferocitose, a gente precisa ter cuidado, porque é um dos sinais que são mais presentes no paciente com anemia hemolítica imunomediada, né? Não adianta saber que está microcítico ou que o RDW está aumentado, a gente precisa olhar a lâmina e ver
qual é o poiquilócito que está envolvido, né? Hemácia fantasma também é super sugestivo de processo imunomediado ativado pelo sistema complemento, coisa que você não vai ver em equipamento hematológico. Olha que eu só estou citando por alto aqui algumas das condições, né? Inclusões não infecciosas que podem estar presentes no eritrócito e que são sugestivas de processos que são facilmente, né, detectáveis através de uma anamnese histórica a partir do achado laboratorial, por exemplo, a presença de corpúsculo de Heinz, né? A gente já pegou caso em que o proprietário omitiu a utilização de um paracetamol, de acetaminofeno, e isso repercutiu muito mais no paciente do que a doença de base. E aí, o proprietário ter omitido essa informação, foi evidenciada a presença de corpúsculos de Heinz no esfregaço sanguíneo, e aí recorreu-se a uma segunda anamnese, né, um pouco mais afunilada, e o proprietário então se sentiu, né, à vontade para dizer, olha só, eu não falei, mas como eu tinha lá um paracetamol, eu acabei dando porque ele estava comendo um pouquinho menos, e isso repercutiu muito mais na saúde do paciente do que a doença de base em si. E aí, corpúsculo de Heinz, meu filho, você não vai encontrar em equipamento nenhum, vai te dizer. Pelo contrário, esses equipamentos que, por exemplo, fazem contagem automática de reticulócito, e não é um problema fazer contagem de reticulócito, porque a sensibilidade do equipamento é maior do que a contagem manual em reticulócito, mas existem limitações. Por exemplo, se o animal possui corpúsculo de Heinz, esses corpúsculos poderão confundir o equipamento vai contar uma hemácia que sofreu por lesão oxidativa, vai contabilizar como reticulócito. Por quê? Uma hemácia comum não é para ter esses grânulos, né? E aí, o que acontece? Esses grânulos remanescentes de RNA acabam sendo contabilizados como reticulócito, que é uma hemácia mais imatura que sugere resposta regenerativa no paciente, né? Então, no caso da contagem de... Fala, Caroline, buenas. É o seguinte, a contagem de reticulócito, apesar do equipamento ser muito mais sensível do que a contagem manual, ela está suscetível a erros, como, por exemplo, essas inclusões eritrocitárias, presença de corpúsculo de Heinz, né? A gente tem o ponteado basofílico, a gente tem outras condições de inclusão não infecciosa, que podem, né, além de estarem omitidas no equipamento hematológico, podem confundir o aparelho, que pode acabar contando como reticulócito, certo? Então, a gente está vendo aí que as limitações de um equipamento hematológico, quando utilizado isoladamente, vai nos provocar dois problemas. O problema, né, a gente precisa ter certeza que ele está falando a verdade, porque esses equipamentos mais sofisticados, eles são bons para animal saudável, tá? Agora, quando você tem alterações que geralmente estão na tua rotina, que vão influenciar em morfologia eritrocitária, morfologia plaquetária, morfologia leucocitária, você já não pode confiar tanto nesse equipamento, certo? Então, aqui, esse equipamento é ruim, a sua metodologia é muito boa, só que ele, assim como qualquer metodologia, é falha em alguns momentos, certo? Então, o equipamento hematológico não abre, né? Não te libera da possibilidade, ou melhor, da obrigação de fazer um esfregaço sanguíneo, tá? Ah, João, mas você, né? Você tem laboratório? Na verdade, não sou eu que estou falando, eu estou falando sobre artigos recentes que a gente estuda, elabora, né? Digere e passa para vocês, para que a fala seja um pouco mais leve do que você pegar um artigo e ficar lendo, até porque é muito difícil o veterinário da rotina parar para fazer leitura de artigos científicos. Então, qualquer dúvida me chama no direct que eu tenho os artigos para passar para você, beleza? Então, continuando aqui, pô, João, mas eu tenho equipamento hematológico, já comprei e ele é cheio de limitação, pô, não foi isso que me falaram. Olha só, geralmente, você antes de buscar a confiabilidade de um vendedor, você precisa primeiro, né, ter o conhecimento em medicina veterinária. E isso subentende-se que você tem que saber a patologia clínica que foi ensinada na graduação. E eu sei como isso nunca mais acontece, né, você vai esquecendo. A obrigação de entender as limitações de um equipamento é sua, porque o vendedor quer vender, você é veterinário, você tem que saber o que você está adquirindo, porque você tem conhecimento para isso,
Tá? Ah, não tem conhecimento. Pega literatura científica e vê até onde esses equipamentos podem te ajudar. Ah, num plantão de madrugada não vai ter patologista disponível. Ah, eu moro no interior do interior, não tem laboratório veterinário, mas tem laboratório humano. Para alguns momentos, isso é até interessante. Tá? Mas se você tem um laboratório que você poderia muito bem lançar a mão para melhorar a qualidade do seu atendimento e melhorar o diagnóstico, é muito importante, né, você ter essa parceria, ou então que você abra um laboratório, mas um laboratório de verdade dentro da sua clínica, e não aquele equipamento hematológico que está lá na cozinha, que está lá no banheiro que ninguém acessa, que está lá no almoxarifado. Então, assim, não é esse tipo de público que eu estou procurando aqui, tá? Eu quero pessoas, né, ultra comprometidas com a qualidade de atendimento e com a assertividade do diagnóstico. Se você por acaso se sentiu ofendido, não tem problema, tá? Eu só estou falando a verdade e baseado em literatura científica. O meu objetivo aqui é, em momento nenhum, agredir o médico veterinário que está fazendo isso. Tudo pode ser, né, a partir da conscientização, pode ser mutado. Então, se já comprei equipamento, o que eu faço? Vamos ver a parceria com um patologista profissional médico veterinário que possa te auxiliar dentro da tua rotina, porque isso é importante e a gente vê aqui todo santo dia, certo? Confiar no equipamento hematológico não é 100%, né, recomendável, porque a gente deixa de ver muita coisa e a gente às vezes tem que corrigir coisa que o equipamento liberou, tá? Se você já começa a ver qual se a tua intenção tentar aumentar a margem de lucro, aí a gente não está falando a mesma língua, a gente está falando sobre outra coisa, e aí não é essa página não é para você. Agora, se você está comprometido com a qualidade do seu atendimento e está aberto a mudança, esse conteúdo é para você, tá certo? Então, nada de errado ter equipamento hematológico, desde que ele seja apenas uma das etapas de um hemograma, tá? Como por definição, ele deve ser, tá certo? Então, isso eu estou falando só de hemácias, tá? Agora, temos as inclusões infecciosas, que aí piorou, né? Porque você tem corpúsculo de Lentz, que é patognomônico da sinomose, aparece no período de viremia entre 5 a 10 dias, onde você tem a oportunidade de fazer uma detecção precoce e às vezes você nem tem alteração hematológica, né? Às vezes tem uma pequena trombocitopenia pela vasculite causada pela sinomose, mas às vezes você direciona seu tratamento para a doença do carrapato e às vezes você não lembra que a sinomose pode estar presente ali, mas se você olhar a lâmina, muitas vezes você pode encontrar, dependendo da fase que você está coletando sangue, apesar da baixa sensibilidade, você tem chance. E quando você tem uma baixa sensibilidade, uma alta especificidade, que é o caso do corpúsculo de Lentz, você tem que lançar a mão do esfregaço sanguíneo. Ah, mas eu não vou encontrar sempre. Beleza, tá? Mas se você não procurar, você não vai encontrar nunca. Beleza? E quantos pacientes a gente já salvou aqui por encontrar precocemente um achado de sinomose? Porque, como você sabe, os sinais clínicos iniciais da sinomose às vezes são assintomáticos, né? E às vezes os animais apresentam sinais inespecíficos que às vezes você não levanta a possibilidade, tá certo? Às vezes é animal vacinado, então a gente precisa ter cuidado com isso. Outra inclusão infecciosa, né? A babésia, né? A babésia vogelii, que é a principal no país, principalmente em filhotes e animais imunocomprometidos, né? Se você não visualiza, você não vai identificar, né? E qual é o melhor tratamento para a babésia vogelii? Pela literatura é imidocarb. Então não adianta, a dox vai diminuir a carga parasitêmica, certo? Mas a literatura científica recomenda o imidocarb, tá certo? Outra coisa que às vezes você não pensa, na rangeliose. Rangeliose é um outro piroplasma, parente lá da ordem das babésias, da ordem Piroplasmorida, e também é extremamente importante a gente saber, principalmente na região sul e sudeste, justamente porque é altamente patogênica, com um grau de letalidade em torno de 33%. Né? O Edu Nefrovet, o aceturato de diminazeno, ele não é tão recomendado pelos sinais neurológicos que ele pode provocar eventualmente. Nos Estados Unidos é inclusive proibido, tá? A Anvisa que libera no Brasil, mas em relação ao imidocarb, em relação ao diminazeno,
a gente tem muitas ressalvas com acetorato de diminazeno, tá? Vamos falar assim, você utilizando a atropina, né, e fazendo amidocarb, a margem de segurança é muito maior, mas eu entendi o que você quer dizer, tá? Mas para cão, né, principalmente para cão, não é tão recomendado quanto o imidocarb, tá? A ação sobre o agente do acetorato de diminazeno é boa. O problema são, né, os efeitos adversos que ela pode eventualmente, né, provocar. E aí a gente compara com o imidocarb e vê que existe uma margem de segurança maior aí no caso do imidocarb, tá? Não sei se eu consegui complementar aí o teu raciocínio, beleza? Então, voltando aqui, né, a Rangélia é extremamente patogênica, transmitida pelo carrapato, né, um outro carrapato, que não, né, o nosso ripcéfalo sanguíneo, né, é o Amblyoma aureolatum. Amblyoma aureolatum gosta de regiões altas e de clima mais frio, por isso que está mais associado ao sul, Paraguai, Uruguai, Argentina, né, em regiões mais altas do sudeste. A gente já pegou um monte de casos de rangeliose aqui, né, e a gente sabe que a letalidade gira em torno de 33%, né, e isso chama a atenção para a condição de diagnóstico precoce, tá certo? E aí, muitas vezes você não vai lembrar da rangeliose, certo? E o que mais? Outras inclusões que a gente pode ter aí, teiléria, né? A gente pode ter teiléria, a gente pode ter corpúsculo de Raul-Joly, a gente tem várias alterações no caso não infeccioso, corpúsculo de Raul-Joly, o corpúsculo de Heinz, que é extremamente importante para a gente chegar no diagnóstico. A gente tem também a interferência dessas inclusões na leitura, por exemplo, do reticulócito automatizado, né? A gente sabe que Babesia, Rangélia, qualquer inclusão pode confundir equipamento que vai superestimar a contagem de reticulócito. É uma coisa que a gente tem que pensar também. Ah, mas a citometria, a laser com fluorescência, tudo bem, mas essas inclusões não foram feitas para estar numa hemácia saudável. E quando estão numa hemácia que está alterada por algum motivo, isso pode ser contabilizado como reticulócito, tá certo? Então, é um conselho que eu dou aqui, né? Não é nem ficar levantando a polêmica, é justamente que você tenha noção, né? Sabe quando você vai baixar um programa na internet, no computador, e ele fala, aceito os termos e condições de uso? É isso. Eu quero que vocês saibam as limitações, né? Justamente para ponderar novamente em algum momento da carreira, ó, será que isso aqui está valendo a pena? Né? Ah, mas bem ou mal eu detecto muito, eu faço muito diagnóstico na minha clínica. Só que o InterpretaVet não é para os diagnósticos que você faz. O InterpretaVet é para os diagnósticos que você não faz, né? E os diagnósticos que você faz pode estar na ponta do iceberg, né? Então, quando você vai mergulhando mais a fundo, você começa a perceber quanta coisa passa batido pela tua rotina que você poderia ter detectado, né? Um diagnóstico precoce, né? Isso gera vários efeitos colaterais, como fidelização de cliente, maior qualidade do seu atendimento. Então, esse é o propósito, tá? Esse é o propósito do InterpretaVet. Eu quero pessoas comprometidas com o diagnóstico, assim como a gente também é, e nós somos igualmente veterinários, beleza? Então, passando das hemácias, passando para a plaqueta, é onde mora o grande perigo também, que é justamente, né, a questão das condições, ou melhor, da fisiologia dos pacientes, principalmente o paciente felino, né? A gente sabe que, por exemplo, né, o paciente felino tem uma janela de tamanho, né, entre plaqueta e hemácia muito próximas, que às vezes se sobrepõem, né? E a gente sabe que muitos equipamentos avaliam ou classificam, né, esses elementos sanguíneos por tamanho, por volume, né? E às vezes uma plaqueta está maior que hemácia, pode ser subestimada a contagem de plaqueta, assim como eritrócitos podem ser contados como plaqueta e superestimar o número de plaquetas, né? A questão da presença de pequenos retículos dentro de plaquetas pode confundir aparelho, que vai contabilizar como reticulócito. Então tem muita coisa, tamanho, variação, né, anisocitose plaquetária, às vezes o equipamento, às vezes essa anisocitose é tão grande, ou seja, o tamanho da plaqueta é tão grande que não é contabilizada como plaqueta. Outra condição que pode estar presente no teu atendimento clínico é o que a gente chama de
pseudotrombocitopenia, que quando tem a formação de agregação plaquetária, que não será contabilizada no equipamento, e dependendo do tamanho da agregação, pode ser contabilizado como outra linhagem, né, celular, certo? Isso também chama a atenção. Outra coisa importante, né, a questão da macrotrombocitopenia, que é bem vista principalmente na raça Cavalier, já foi relatada em Akita, e a gente tem que ter cuidado, porque são pacientes que não apresentam nenhum tipo de distúrbio, apesar de terem menos plaquetas, só que essas plaquetas são maiores e funcionais. Procura aí depois macrotrombocitopenia, tá? O que vai dar se você passar no equipamento hematológico? Trombocitopenia, às vezes é até 30 mil. Aí você toca dox nesse animal, toca dox, igual a gente já pegou aqui, 3 tratamentos, né, com dox, e ninguém descobriu o problema do animal, e o diagnóstico que o animal não tem problema. Era um Cavalier que possuía macrotrombocitopenia, e 53% dos Cavaliers podem apresentar macrotrombocitopenia. Então, é importante você saber disso também, para não comer bola, assim como outros clínicos perderam seus clientes porque passaram na máquina, fizeram o tratamento, repetiram o tratamento, não convenceram o proprietário, assim como é difícil, né? Você insistindo num tratamento de 28 dias ou 21 dias, né? O paciente toda hora tendo que tomar comprimido, né? No caso do gato ainda é pior, porque pode provocar estenose esofágica, e aí a gente tem aquela condição de que o tratamento está sendo direcionado para outra causa de base e o animal não tem nada, né? Inclusive o que chegou por último aqui estava apresentando vômito, provavelmente pela gastrite, né? Pela hipersensibilidade ali provocada pela doxiciclina, beleza? Então a macrotrombocitopenia é um achado que não compromete a vida do paciente, tá? No caso do Cavalier, porque é uma deficiência de uma beta-1 tubulina que vai, e essa beta-1 tubulina ela é importante aí por alguns motivos, inclusive para clivagem, né? O que é a macrotrombocitopenia? Uma grande plaquetona que deveria ter sido fragmentada para formar as plaquetas. Só que essa plaquetona não foi fragmentada, mas ela tem a função dessa quantidade de plaquetas que seriam geradas por ela, certo? Então, essa é a macrotrombocitopenia, que pode ser vista mais no Cavalier, em torno de 53% desses animais, e também foi também descrito em Akitas, certo? Então é importante a gente lembrar disso. E também a inclusão, né, de hemoparasito, como por exemplo o Anaplasma platis. Ah, mas o Anaplasma platis, às vezes, ele é autolimitante, só que, até no meu trabalho de mestrado eu vi isso, quando uma hemoparasitose cursa com outra hemoparasitose, uma co-infecção, a tendência é que os sinais clínicos e laboratoriais são mais intensificados, certo? Então, um animal só com Ehrlichia tem um prognóstico. Um animal com Ehrlichia e Anaplasma, que acontece muito, tem um outro prognóstico menos favorável. Então, saber da existência de um parasito também te posiciona em relação ao prognóstico do paciente. Tá certo? Porque muitas vezes a Anaplasma platis é subdiagnosticada, mas tem trabalhos italianos que inclusive dizem e relatam que um animal ou 2 animais desenvolveram anemia hemolítica imunomediada, né, contendo aí, no caso, apenas previamente a Anaplasma platis. Beleza? Então, é uma coisa importante também, né? O desfecho, o desenrolar dessa infecção que pode gerar problemas secundários, como glomerulonefrite, pode provocar aí reações imunomediadas, coisa que a gente precisa discutir sempre, tá? Vamos discutir sempre sobre isso. E, então, portanto, não se esquecer da presença de inclusão plaquetária e lembrar que, por exemplo, algumas organelas no interior de plaqueta também podem confundir o equipamento automatizado na contagem de reticulócito, e não é o João que está falando, é a literatura de referência, tá certo? Então, qualquer assunto que vocês queiram debater pós essa postagem, eu vou me abrir, porque não adianta só. E, vamos lá, não adianta falar só das limitações e correr. Não, se alguém tiver alguma dúvida,
pode me procurar, que eu não vou dar a minha opinião, eu só vou direcionar um artigo científico para que você fique mais tranquilo em relação ao que a gente está falando hoje, tá? Eu não sou representante de nada, o meu laboratório tem alcance limitado, então não é a intenção que eu faça você, então agora nós devemos mandar para o laboratório porque o João tem um laboratório. Não, o nosso alcance aqui é limitado, tá certo? Então, a nossa busca é justamente pela conscientização, tá certo? Justamente porque a gente vê muitas falhas. É o que o pessoal até criou uma hashtag chamada máquina não faz hemograma. Se você digitar essa hashtag, você vai ver quantas coisas deixam de ser avaliadas aí nesse processo, beleza? Inclusive, já pegamos vários aqui, por exemplo, um animal que estava vindo com uma hiporexia, um emagrecimento progressivo e era feito hemograma de máquina, né? Nem pode ser chamado de hemograma, contador hematológico, aquele maquinograma, né, que o pessoal fala. E aí, né, o animal não tinha alterações laboratoriais. Aí a gente foi ler a lâmina desse animal, ele realmente não tinha alterações quantitativas, mas ele tinha o quê? A presença de inúmeros mastócitos circulantes. E mastocitemia sempre deve ser olhada com cautela. Esse animal tinha o quê? Ele tinha um mastocitoma ali na região, né, do intestino, tá? Perto ali, mesentérico, tinha um baita de uma massa que foi confirmada em histopatológico, infelizmente em necrópsia, né? Infelizmente foi em necrópsia que esse animal tinha um mastocitoma já avançado, né? Já é o prognóstico meio complicado, tem que definir, né, o grau de mastocitoma, mas de qualquer forma, a detecção precoce é recomendada. Pô, pensa bem, se você está pedindo hemograma, você está querendo obter todas as informações possíveis do paciente, né? Então, quando você solicita o hemograma, a premissa é que você queira achar uma anormalidade. Para achar normalidades como essa, somente observando o esfregaço sanguíneo, tá? Não é preciosismo, tá? A gente vê isso todo santo dia. Clientes trocando de veterinária porque não resolve o problema, o problema estava ali num esfregaço sanguíneo. Então, se tu quer melhorar a qualidade do seu atendimento, você precisa ouvir essa live do princípio ao fim e aí sim ter a consciência e tomar a decisão de qual é o seu próximo passo, beleza? E aí a gente fala também sobre os leucócitos. Leucócitos também, a gente precisa dizer uma coisa, impedância funciona só quando os leucócitos estão normais. E a gente sabe que diversos distúrbios comprometem morfologia de leucócito, tá? Se você quer um equipamento só para ver animal saudável, não precisa ter equipamento. E para você só lançar mão de um esfregaço sanguíneo quando apresentar alterações, você também vai ter problema, porque às vezes as alterações não serão detectadas, certo? Então, o diagnóstico, né, ele se baseia na morfologia, na avaliação qualitativa e quantitativa, certo? Como a gente sempre bate aqui na tecla, beleza? E aí, nós temos em leucócito, né, a gente já começa por aí. Duas coisas que são importantíssimas para a gente chegar no diagnóstico: desvia à esquerda, desvia à direita. Tá? São duas coisas importantíssimas que não são avaliadas por equipamentos hematológicos. Tá? Principalmente se você tiver o aumento de mais neutrófilos imaturos, ou melhor, no seu grau de maturação, né, quando a gente visualiza isso no esfregaço sanguíneo, uma linhagem mais imatura ainda. Né? Por exemplo, bastonete, a máquina mais sofisticada pode até sugerir, mas vai mandar você olhar o quê? O esfregaço sanguíneo. Agora, metamielócito, mielócito, que são as fases mais imaturas, que podem estar presentes no desvio à esquerda, você não vai conseguir. Inclusive, metamielócitos e mielócitos podem ser contados como outra célula, tá? Como linfócito, por exemplo, ou monócito, beleza? Tem que ter cuidado com isso, tá? E aí, desvia à direita também, né, o aumento de núcleos, o aumento de lobulações no núcleo, né, vai te sugerir a possibilidade aí de um cortisol aumentado, tá, quando você exclui erros pré-analíticos. E é importante você saber também que em muitos casos aqui a gente já sugeriu fechar diagnóstico de hipercortisolismo ou hiperadreno só por essas alterações aí que a gente viu em esfregaço sanguíneo. Então, até na triagem é importante, né? Até na triagem é importante. E aí, outra questão muito importante quando a gente está falando de leucócito é a questão dos neutrófilos tóxicos,
né? São alterações que a gente só vai encontrar em esfregaço sanguíneo que sugerem muitas coisas. Por quê? A presença de neutrófilos tóxicos supõe um defeito de maturação de neutrófilos pela cinética de liberação e de produção, né? Então a gente tem que ter cuidado com os neutrófilos tóxicos, porque sugere algumas informações importantes, pertinentes, vamos dizer assim. Beleza? Morfologia de linfócitos, super importante, né? Se na microscopia às vezes já é difícil, imagina, né, deixar por conta de um equipamento hematológico. Linfócito reativo, linfoblasto, né, que é um linfócito blasto que sugere alguma alteração importante. Alguns linfócitos podem ser contados, dependendo da alteração morfológica, podem ser contabilizados como monócitos. Então, perceba que você pode ter aí muita coisa errada. E fora que os equipamentos hematológicos, às vezes, se você tiver muito eritrócito nucleado, que é que a gente chama de rubricitose, que pode ser apropriado ou não, mas que é uma informação importante, essa rubricitose, a presença de hemácias nucleadas, pode ser contabilizada como leucócito, e aí você tem uma leucocitose que não existe. Tá certo? E aí você vai e faz um antibiótico, porque já confunde leucocitose, que nem tem, com infecção, e aí embolou o meio de campo. Tá certo? Então, aqui é só para trazer à luz essa discussão, né? Ou melhor, esse monólogo, né? Se você quiser falar, pode entrar para conversar, tá bom? Porque tudo aqui é baseado em literatura científica. Você precisa ter muita responsabilidade para lançar essas informações aos 4 cantos do mundo, para exatamente não ter embasamento científico. A gente jamais faria isso, tá certo? Inclusões não infecciosas, como por exemplo, né, vamos lá, gangliosidose, mucopolissacaridose, o que mais? Presença de corpúsculo de lentes, que é patognomônico do vírus da sinomose, que já é inclusão infecciosa, né? Outra inclusão infecciosa, hepatosum, leishmania, já pegamos aqui. Uma vez a gente recebeu um paciente que estava sendo atendido por um veterinário em domicílio, e aí ele estava passando lá, o animal estava com algumas dermatopatias, foi passado tratamento tópico, e quando foi feito o hemograma com esfregaço sanguíneo, havia diversos, né, taquizoítos de toxoplasma. E aí o animal morreu, porque estava avançado. Toxoplasma gondii foi confirmado em PCR, biologia molecular, né, PCR em tempo real, e também foi feita a necrópsia desse paciente, onde havia vários pontos de bradizoítos, provocando alterações nervosas, na maioria dos tecidos, tá bom? Então, olha quanto tempo foi prorrogando. O que eu sempre falo, né? Às vezes a gente fala, olha na cara do proprietário e fala assim, pô, olha, a gente fez tudo que podia, né? A gente precisa ter realmente a consciência limpa de que foi tudo feito. Se você não fez um hemograma direito, se você não pode falar isso para o tutor, tá? Essa é meio ferrenho a gente falar isso, mas é importante lembrar sobre a importância do esfregaço sanguíneo em determinadas situações, né? E você não está preparado somente pelo equipamento para definir qual alteração eu olho para o esfregaço, qual alteração eu não olho. Você não tem condições hoje de afirmar isso, tá certo? E outra coisa, né, além dessas inclusões infecciosas, nós temos aí também, né, quais que a gente falou, né, de infeccioso, hepatosum, Ehrlichia, Rangelia, Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia wingii, nós temos aí a leishmania, nós temos toxoplasma, enfim, né, a gente tem diversos, até a presença, né, de histoplasma capsulatum nos pacientes, né, que estão mais avançados aí, a gente pode observar, e um equipamento nunca vai te dar essa informação, tá certo? É importante a gente lembrar disso, beleza? E isso pode ser fundamental para o teu diagnóstico, certo? Então, pessoal, para meio que finalizar aqui, a pergunta crucial para você que está aqui, a opção foi sua, você entrou no InterpretaVet, você seguiu o InterpretaVet, e aí a pergunta que eu tenho, que eu posso me dar o luxo de te fazer é, bom, a pergunta crucial, você solicita exame primeiramente para lucrar ou para diagnosticar, né?
Não quero que você responda agora, mas pensa nisso, tá? Lucrar deve ser uma consequência do teu serviço, tá? E não acima do teu serviço. Então, aqui a gente é muito transparente em relação a isso. Talvez eu até não tenha me posicionado o suficiente, mas se você curtiu essa página é porque você quer melhorar a tua interpretação na questão do hemograma, bioquímicos, urinálise, e eu acho muito justo eu te falar isso, tá? Porque às vezes você está querendo basear o teu diagnóstico somente em resultados liberados pelo equipamento, e às vezes isso pode ser um problema maior do que você ter, né, um caso clínico. Como a professora Nádia sempre falou, quando você tem um caso clínico, você já tem um problema. Quando você tem um exame que você não sabe para que serve, você tem 2 problemas. Então, fica só com o caso clínico, né? Fica só com a clínica do animal, né? Então, é importante falar sobre a qualidade do teu laudo, do laudo que você está, né, emitindo para o teu paciente, para o teu cliente que confiou em você, beleza? Então, a pergunta crucial é essa. Você está solicitando exame para lucrar ou para diagnosticar, né? Porque se for para lucrar, né, você tem muitos caminhos para fazer, né? E aí se esbarra na ética ou não sou eu que vou falar, né? Eu só estou aqui para posicionar em relação à literatura científica, beleza? Agora, se é para diagnosticar, continua seguindo o Interpreta Vet, porque a gente fala sobre isso o tempo todo. Beleza, pessoal? Lembrando que eu estou aqui para te fazer perder insegurança na interpretação de exames. Lembra que o método Gotas que a gente criou, a letra G do método Gotas, que é a primeira, é G, garantir a qualidade da amostra. E se você está lançando mão de técnicas que não vão te garantir um resultado fidedigno e com informações pertinentes, você já está derrapando no G do método Gotas. Então é por isso que eu estou falando. Beleza? E aí, né, lembrando, vai ficar gravado, não entendeu alguma coisa, eu vou deixar gravado, vou subir no YouTube, qualquer dúvida, tá? Ah, mas eu não concordo com isso. Tá? Aí a gente esbarra em outro problema. Você não concorda porque você viu alguma literatura que fale o oposto, ou você não concorda porque é a sua opinião, né? A sua opinião, ela precisa estar embasada em literatura científica, assim como a nossa está aqui. Então, se por acaso você não gostou ou você não concorda, eu tenho todo o prazer de te mandar uma literatura científica em relação àquela dúvida que você tem e pensando em melhorar a qualidade do seu atendimento e do seu diagnóstico, que é a nossa função aqui dentro, tá bom? Então, é preciso ter um pouco de carinho, um pouquinho de mente aberta para também ouvir determinadas coisas, assim como a gente ouve durante toda a nossa trajetória, tá? Então, vou me despedindo por aqui, um abraço a todos que participaram, a gente vai subir, tá? Ariane, um abraço para você, tá sempre presente aí. Eu vou subir essa live tanto no Instagram quanto no YouTube e se você quer continuar garantindo a qualidade do seu atendimento através da interpretação de exames laboratoriais de rotina, estou aqui para te ajudar. O Interpreta Vet está aqui para isso, tá certo? Um bom almoço para todos vocês. Qualquer dúvida, direct e a gente conversa, tá certo? Um abraço a todos aí.